Oiê! Tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar com a nossa aula de história? Então, nós vamos continuar lá na unidade número 10. Trabalho é para gente grande. Vamos trabalhar as páginas 83 até a página 91. Eu sou a professora Graciele e conto com a participação de vocês nessa nossa aula. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria propor para vocês algumas reflexões. Então vamos lá refletir comigo? São algumas perguntas que eu vou fazer para vocês e vocês vão refletir aí na casa de vocês. Pode também chamar o papai, pode chamar a mamãe, pode chamar o familiar que cuida de você, para refletir aqui junto com a gente sobre esse assunto que é importantíssimo. Então, qual que é o assunto da nossa unidade, né? Nós estamos conhecendo, né, os direitos e deveres das crianças e adolescentes e também estamos aprofundando sobre o trabalho infantil. Então, olha lá, em sua opinião, toda tarefa doméstica desempenhada por uma criança pode ser considerada um trabalho infantil? E aí, o que você acha? Você acha que o serviço que você faz na sua casa é considerado um trabalho infantil? Quando você ajuda seus pais ou responsáveis a organizar a casa onde vivem, realizando tarefas pontuais, como arrumar sua cama, lavar a louça, guardar a louça, pode colocar a mesa, né? Ou tirar as coisas da mesa. Isso é considerado trabalho infantil? Por quê? Então você acha que é? Se você acha que sim, me responda aí por quê. Para você, é importante realizar essas tarefas pontuais em sua casa? Por quê? Por que que você acha que é importante ou por que que você acha que não é importante? Então, olha lá. Existe uma diferença entre o trabalho doméstico infantil e as tarefas pontuais e seguras que as crianças podem e devem desempenhar em suas casas. Então, olha lá, ó, que as crianças podem e devem desempenhar em suas casas, como lavar ou secar a louça, arrumar a sua cama, organizar o seu material escolar, cuidar do seu material escolar, organizar, cuidar dos seus brinquedos, né? Agindo de maneira cooperativa e responsável com as suas famílias. Então, fazendo isso, você vai estar agindo de maneira cooperativa. Então, você vai estar colaborando com o serviço, né, doméstico da família. Porque se você reparar, o serviço doméstico, ele nunca acaba. Você concorda comigo? E você acha justo você não ajudar? Se você come, se você dorme, se você tem brinquedo, né? Você não acha que poderia colaborar com o serviço em casa? Você já faz algum serviço em casa? Conta lá para mim. Então, olha lá, as tarefas domésticas, elas podem e devem ser desempenhadas pelas crianças em suas casas. Então, olha lá, vocês, desde que essas tarefas sejam o quê? Seguras para vocês realizarem, tá? Então, não vai fazer o que você não consegue ou o que, se você fazer isso, vai causar algum acidente ou colocar você em perigo. Então, são coisas básicas que a gente consegue fazer em casa e ajuda e muito a família como um todo. Você ajudando a sua mãe ou seu pai ou os responsáveis por você, você vai ter mais tempo para estar com eles. Eles vão ter mais tempo de estar com você para fazer alguma atividade em família. Viu que interessante? Então, você tem que compreender que as suas obrigações, você também tem a obrigação de participar ativamente da organização de sua casa, sem deixar de ser criança. Então, você pode fazer essas tarefas que são pontuais, né? E também pode ser criança, porque se você lavou a louça, se você secou a louça, ou você se arrumou a sua cama, quanto tempo você gasta? É rapidinho, então você consegue fazer esse serviço e consegue também o quê? Brincar, consegue estudar, não é mesmo? Auxiliar nas tarefas domésticas faz parte de suas obrigações como quê? Como um integrante da sua família.
Então, é sua obrigação também auxiliar nessas tarefas, e isso contribui para que vocês ajam de maneira cooperativa e responsável, como nós comentamos ali anteriormente. Então, olha lá, qual é a diferença entre essas tarefas e o trabalho infantil? Então, tem diferença dessas tarefas com o trabalho infantil? Tem. Então, qual que é? A diferença entre elas é o fato de que a criança que desempenha o trabalho infantil, ela é privada, ou seja, ela não tem os seus direitos de brincar e ir à escola ao exercer um papel que não lhe pertence. Então, a criança, quando ela trabalha para ter um sustento, para trazer um sustento para dentro de casa, ela tem o seu direito o quê? Ela não tem o seu direito garantido. Então, ela deixa de brincar, ela deixa de ir à escola para quê? Para trabalhar. E isso é o que não pode acontecer. Tá bom, crianças? Então, tem uma diferença muito grande dessas tarefas que a gente faz dentro de casa com as tarefas com o trabalho infantil. Então, vocês conseguiram entender essa diferença do que é trabalho infantil e o que é auxiliar nessas tarefas domésticas? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, agora nós vamos lá para a nossa apostila continuar com as nossas atividades. Então, olha lá, o trabalho infantil no presente. Então, iniciamos lá na página o quê? 83. Atualmente, por causa das leis, a maioria das fábricas não emprega crianças. Então, nós vimos na aula passada que antigamente as crianças trabalhavam o quê? Nas fábricas. Mas muitas trabalham o quê? Em outros locais. Então, o trabalho infantil, ele deixou de ser realizado nas fábricas, mas ele acontece o quê? Em outros locais. Então, grifem aí para a professora essa frase aqui, ó. Mas muitas trabalham em outros locais. Como, ó, no campo e nas ruas da cidade. Então, você vai grifar essa frase como um todo aqui para a professora, ó. Muitas trabalham em outros locais, como no campo e nas ruas das cidades. Então, aqui nós temos uma criança trabalhando em uma carvoaria no Brasil. Então, nas carvoarias é muito comum ainda empregar crianças, tá? E por que as pessoas contratam crianças? Por causa dos direitos. Porque ela não tem direito trabalhista nenhum. Porque é uma mão de obra mais o quê? Mais barata. Só que isso prejudica e muito no crescimento e no desenvolvimento das nossas crianças. O trabalho infantil é uma das principais causas do abandono escolar. Então, as crianças acabam tendo que abandonar os estudos para quê? Para trabalhar. Pois as crianças que trabalham ficam muito cansadas e não têm tempo adequado para se dedicar aos estudos. Para combater o trabalho infantil, muitos governos defendem que é preciso garantir o direito das crianças à educação, pois nas escolas elas vão estudar, brincar e se alimentar, preparando-se para ter melhores condições na vida adulta. Então, aqui ó, nós temos algumas ações dos governos, né, tanto o município quanto o estado, quanto o Brasil como um todo, né, fazem com que as crianças permaneçam na educação, tenham um direito de uma educação de qualidade. Pois nas escolas, o que? As crianças recebem 3 direitos básicos, que é o estudo, que é a brincadeira e que é o se alimentar. Na escola, então, nós conseguimos atingir 3 direitos básicos de vocês, crianças. Também conseguimos garantir a proteção. Só não conseguimos garantir a moradia, porque a gente não pode morar na escola. Mais ação. Então, vamos interpretar uma imagem. Então, aqui ele traz uma imagem onde a gente vai refletir mais um pouco sobre o trabalho infantil. Então, essa imagem, ela se refere a uma campanha contra o trabalho infantil. Então, você vai observar atentamente os objetos retratados na imagem e leia as informações contidas nela. Então, essas letras em miúdas aqui, elas foram transcritas aqui embaixo, tá? Então, o que você vê nessa imagem? O que te mostra nessa imagem?
Então, olha lá, tem muita criança ocupada com trabalho que não é da escola. Então, tem muita criança que está trabalhando em vez de estar estudando. O trabalho doméstico infantil tira muitas crianças da escola. Crianças que neste momento podem estar cuidando de casas de gente como você. No Brasil, 1 milhão de meninos e meninas trocaram os estudos pelo trabalho. Então, nós temos ainda muitas crianças que fazem essa troca, infelizmente. O Unicef ajuda a levar essas crianças e adolescentes de volta às salas de aula. Só que para isso precisa de seu apoio. Então, como que você pode ajudar? Se você conhece algum caso de exploração do trabalho infantil, denuncie. Então, veja como ajudar, daí tem o site lá do Unicef. Então, a gente pode, se a gente conhece crianças que precisam trabalhar e que não estão estudando, a gente precisa denunciar. Podemos utilizar o conselho tutelar da nossa cidade, podemos também utilizar o canal da polícia denunciando isso, porque isso não pode. Crianças têm que estudar, não é mesmo? Qual é a relação que o cartaz faz entre o trabalho infantil e o abandono escolar? Então, como que ele relaciona, né, que as crianças estão deixando de estudar para trabalhar? Você concorda com a mensagem do cartaz? E aí, você concorda com essa mensagem? Você acha justo crianças terem que deixar de estudar porque precisam trabalhar? E aí? A página 85, essa interação, nós não vamos fazer a atividade proposta, tá? Agora nós vamos lá, ó, na página 86, mãos à obra. Então, aqui no exercício número 1, ele pede para a gente comparar o trabalho infantil. Então, como que era o trabalho infantil antigamente e como que é o trabalho atualmente. Então, você lembra que nessa aula de hoje e que na aula passada eu pedi para vocês grifarem lá no nosso texto? Então, vocês vão voltar lá e vão ver como que era o trabalho antigamente. Então, olha lá, nós temos aqui, ó, o trabalho infantil no passado. Então, o que? O trabalho infantil ele não era proibido. E as crianças trabalhavam onde? Ó, nas fábricas e nas ruas. Então, é isso que você vai colocar lá no quadro de antigamente. E o mesmo você vai fazer com o atualmente. Como que é o trabalho infantil hoje? Então, hoje ele é proibido por lei. Então, as crianças são amparadas por lei. Elas não podem trabalhar. Mas, infelizmente, elas ainda trabalham. Então, esse trabalho acontece o quê? No campo, né? E também nas ruas, não é mesmo? Exercício 2, você vai identificar e reescrever o princípio da Declaração Universal dos Direitos das Crianças que protege as crianças do trabalho infantil. Então, lembra que lá na nossa página 77, eu li 10 direitos das crianças e do adolescente, então, e você grifou um deles. Então, volta lá, releia aquele que a gente marcou, né, que a gente grifou, para você escrever ele aqui nessas linhas. O trabalho infantil é proibido e prejudicial, mas muitas crianças ainda trabalham. Então, por que que isso acontece? Por que que as crianças ainda hoje em dia precisam trabalhar? Nós também grifamos isso lá no nosso texto. Organize os quadros. Então, aqui nós temos o quê? Ó? A causa, o fato e a consequência. Então, nós temos aqui, ó, abandono de escola e trabalho infantil. Então, qual que é a causa? A causa é o trabalho infantil. Qual que é o fato? Ó, cansaço e falta de tempo para estudar. E qual que é a consequência disso? O abandono da escola. Então, entenderam? Qual que é a causa? Trabalho infantil. Então, a causa é o problema, né? Qual que é o nosso problema? É o trabalho infantil. O que que acontece quando as crianças trabalham, são obrigadas a trabalhar? Elas têm um cansaço
e elas têm falta de tempo para estudar. E qual que é a consequência disso? Elas acabam o quê? Abandonando a escola. Exercício número 5. Com a ajuda do seu professor, faça a leitura do cartaz a seguir. Então, ó, não proteger a infância é condenar o futuro. Então, se nós, enquanto sociedade, que vocês viram que também é obrigação da sociedade proteger as crianças. Então, se nós não protegemos as crianças na sua infância, nós estamos prejudicando o seu futuro. Aí temos aqui, ó, 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aqui tem os parceiros, né? Quem promovem esse evento. Então, aqui nós temos o quê? O cartaz de uma campanha que foi realizada o quê? Em 2018. Então, esse cartaz se refere a quê? Então, ele está fazendo uma campanha pela certidão de nascimento, uma campanha contra o trabalho infantil ou uma campanha de vacinação. Isso aí tá fácil, tá mesmo? Pesquise e responda qual data é marcada como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, essa resposta tem nesse cartaz e ela também está disponível lá na página 80. No box Você Sabia, tá bom? Observe a fotografia a seguir sobre o trabalho infantil. Então, aqui nós temos, ó, algumas crianças trabalhando, né, no transporte do quê? De tijolos. Então, agora, elabore um desenho no qual essas mesmas crianças não precisem trabalhar e tenham seus direitos garantidos. Então, o que essas crianças poderiam estar fazendo? O que vocês acham que eles poderiam estar fazendo em vez de trabalhar? Então, você vai representar aqui elas num desenho e vai colocar uma legenda, vai explicar o que as crianças do seu desenho estão fazendo, ok? E agora, o que nós aprendemos nessa unidade? Então, vamos fazer um resumo do que nós aprendemos nessas duas aulas referente à unidade número 10? Então, olha lá, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças busca o quê? Proteger as crianças e seus direitos. No passado, o trabalho infantil não era proibido. Atualmente, o trabalho infantil é proibido por lei. Então, as crianças e adolescentes não podem trabalhar de forma alguma. Por causa do trabalho infantil, muitas crianças e adolescentes abandonam a escola. Isso mesmo. E agora, ele traz a história de Pedro. Pedro tem 14 anos e trabalha desde os 6. Então, se ele tem 14 anos, ele trabalha desde os 6 anos de idade. Então, ele começou a trabalhar com 6 anos de idade. Ele começou vendendo balas nas ruas. Então, aos 9 anos, Pedro passou a limpar para-brisas dos semáforos, função que exerceu por 2 anos. Depois, aos 11 anos, ele começou a recolher papelão e faz isso até hoje. A mãe de Pedro diz que gostaria que o filho pudesse frequentar a escola e brincar, mas a família precisa da renda do garoto. A família precisa que ele trabalhe. Isso é justo? Então, olha lá, mostra que ele vendendo balas, que foi o primeiro serviço que ele começou fazendo. Depois ele começou aqui, ó, limpando, né, o para-brisa dos carros. E agora, por último, ele está fazendo o quê? Arrecadando, né, papelão nas ruas. Então, há quanto tempo Pedro trabalha? Ele tem o quê? Hoje ele tem o quê? 14 anos, não é isso? Ó, Pedro tem 14 anos e ele trabalha desde os 6. Então, quantos anos faz que Pedro trabalha? Aí você vai completar o quadro, ó. A idade de Pedro com 6 anos. Qual que foi a atividade que Pedro exerceu quando ele tinha 6 anos? Aí aqui tem, ó, quanto tempo exerceu essa atividade? Então, aos 6 anos ele vendia o quê? Vendia balas. Ele exerceu essa profissão com o quê? Ficou, né, trabalhando, vendendo bala por 3 anos. Com que idade ele limpou o para-brisa no semáforo? E ele trabalhou por quanto tempo? Com 11 anos. Qual que é a atividade que ele exerceu? E por quanto tempo ele está exercendo? Por que Pedro não frequenta a escola? Então, você vai colocar aqui para a professora por que ele não está indo para a escola.
Qual direito Pedro deixa de exercer por precisar trabalhar? Então, qual direito dele não está sendo garantido? E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Então, essa temática, ela é muito importante. Às vezes, na sua volta, nós não temos crianças trabalhando, a gente não vê crianças sendo exploradas, né, com o seu trabalho. Mas pode ser que tenha. Então, nós temos uma realidade muito grande e muito diferente aqui no nosso município e também no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo todo. Então, ainda a gente precisa combater esse tipo de trabalho infantil. Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.